Ontem, conversando com um paciente, ele falava sobre comunicação e o medo que ele tinha de se comunicar em alguns assuntos delicados. Mas aí ele me fez a seguinte pergunta. Ele disse assim: Mariana, você já leu Mateus, capítulo 10, versículo 20? Eu não lembrava, mas cheguei em casa e aí fui consultar a minha Bíblia. Ela, que é toda colorida, grifada dos versículos que eu gosto de destacar, tinha esse versículo em branco. Não tinha destaque. Eu não me lembrava dele. Ele resume exatamente o porquê a gente não precisa ter medo de se comunicar. Diz assim: as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Como é maravilhoso poder se comunicar e não precisar se preocupar com o que vai dizer, com o que vai falar, ou quando o momento dessa conversa chegar, porque Deus vai conduzir o que você precisa dizer. Deus fala por meio de você. Antes de tudo, antes de um discurso, antes de uma palestra, antes de uma conversa delicada, antes de um pedido verbal de perdão, antes de resolver um problema ou um conflito com alguém, antes de se expor, você precisa falar para Deus: fala por meio de mim. Que o seu espírito seja o canal para que eu possa expressar as palavras certas. A gente pode se comunicar melhor. Não precisa ver como vai ser. Não precisa pensar lá na frente e muito menos se preocupar, porque o Espírito fala por meio de nós. A comunicação não depende da nossa capacidade, depende da nossa entrega. Quanto mais você entrega para Deus a sua insegurança, a sua preocupação, o seu medo de se expressar, mais Ele vai te usar para que você fale aquilo que Ele quer, aquilo que é apropriado, aquilo que é a mensagem que Ele precisa transmitir através de você. Portanto, antes de uma conversa, de uma palestra, de um discurso, de um treinamento, de uma aula, antes de resolver algum conflito, antes de ter algum diálogo, converse com Deus e peça para que o Espírito dele fale por meio de você. Você não precisa ver. Afinal, fé é confiar sem ver, mas não é confiar sem conhecer. Então, conheça esse Deus intimamente que fala por meio de você. Tenha um ótimo dia.